existe blasfêmia quando existe a entidade. A entidade não existe, logo não é blasfêmia, tá? Apesar que não seria blasfêmia contra o Espírito Santo também, né, Érica? Porque no contexto de blasfêmia seria na expulsão de demônios que Jesus estava fazendo, os fariseus diziam que ele estava expulsando por Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Aí Jesus pega e fala que essa blasfêmia do Espírito Santo não seria perdoada. Então não tem problema xingar também não, porque a blasfêmia no contexto bíblico seria eu falar que a expulsão de demônio acontece por meio, não do Espírito Santo, mas por Beelzebu. Só que não existe expulsão de demônio, então não tem por que eu falar também diferente, né? Bom. Realmente. E sobre Judas, também eu estava vendo aqui como que Judas morreu. Né? É verdade, Mateus capítulo 24, né, versículo 18, que diz que aliás, Mateus capítulo 27, versículo 5, Judas, ele atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Aí em Atos capítulo 1, versículo 18, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se, ao meio, e as suas vísceras todas se derramaram. Então, Mateus diz que Judas se enforcou. Atos diz que Judas caiu de cabeça, né? Pois é. E aí alguém vai falar o seguinte: ele foi, se enforcou numa árvore, essa árvore estava próxima de um penhasco, a árvore simplesmente não aguentou, ele se enforcou e morreu, aí o corpo caiu e estatelou. Entendeu? Aí você fala, de onde você tirou isso? Foi o Espírito Santo que revelou? Mas já que revelaram tudo isso na Bíblia, era para ter revelado essa parte aí também, né? Pois é, e porque são mortes muito diferentes, né? São mortes bem diferentes. E não é só isso, tem outras contradições na própria narrativa. Você vai ver que Judas pega, ele se arrepende mesmo, e ele joga de volta as 30 moedas de prata para os fariseus. Beleza. Os fariseus vão lá e falam, não vamos colocar na caixa da oferta, né, e tal, porque isso aqui é preço de sangue. Aí eles pegaram e foram comprar o terreno específico. Foram os fariseus que pegaram as moedas que Judas devolveu e foram comprar o campo. Por isso foi chamado campo de sangue. Isso está lá em Mateus. E aí você lê o texto de Atos. O que ele fala? Judas comprou o campo de sangue. Você fala, não, caraca, não foi Judas. Judas nem pegou o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Foram os fariseus, não foi Judas. Já errou aí também. É outra contradição. Entende? E se você for analisar a região em si, que dizem que teria acontecido ali essa parte da morte de Judas, é um terreno meio pedregoso e tudo mais assim, mas ele não teria esses penhascos que o pessoal gostaria de falar, eu tenho uma árvore, vou pegar, vou me matar, vou me estatelar todo no chão. Não tem. O terreno não permitiria isso, tá? Então até esse malabarismo não serve. Uma árvore na beira de um penhasco, né? E outra, são detalhes, né? Eles colocam detalhes na Bíblia, pai de fulano, filho de fulano e tal. Por que ele não colocou esse detalhe também, né? Pois é. E era uma árvore na beira ali do penhasco, ele se enforcou, o galho quebrou e aí ele caiu. Sim. Né? Não vai ter nada disso, né? É uma coisa doida. Essa que você falou de Atos, capítulo... Eu vi aqui que Atos, capítulo 1, versículo 18, tem outra contradição com relação ao que Judas fez com o dinheiro. Né? Porque você falou até que em Mateus, capítulo 27, versículo 5, né? Eu acho que versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou, né? Aí em Atos, capítulo 1, versículo 18, está diferente, né? Diz que com o dinheiro que ele tinha recebido pelo seu crime, né? Judas comprou um terreno. Exato. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo ou ele comprou um terreno? Exato. É que aí se você continua de 27, você está no 5. Se você pegar o versículo 7, 8 e tudo mais, ele está narrando essa história que eu comentei. Os fariseus falam, e agora, o que a gente faz com esse dinheiro? A gente não pode colocar lá no tesouro, na parte de oferta. Isso é dinheiro de sangue. Então vamos pegar e fazer outra coisa. Eles decidem, eles compram o terreno específico, entendeu? E lá em Atos está dizendo que foi Judas que comprou, sendo que Judas pegou, largou a grana e foi se matar. Né? Pronto, ou a não. questão de quem comprou o terreno, Judas ou os sacerdotes? Em Mateus, capítulo 27, né, versículo 7, né?
Exato. Versículo 7, aí diz assim: depois de conversarem sobre o assunto, resolveram os sacerdotes usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, que eles chamam, né, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus, para os gentios, né? Uhum. E em Atos capítulo 1, versículo 18, com o dinheiro, Judas foi, né, comprou um terreno. Então, tem essa questão, né? Quem foi que comprou esse terreno? É um barato, cara.